Hoje nós estamos aqui com o Dr. Júlio César de Paula Guimarães, Bahia. Ele é professor universitário e conselheiro da AMAT. Nós vamos falar aqui hoje vários temas, né? Um bate-papo mesmo em relação ao Direito do Trabalho. Ele que é conhecedor, né, muito do Direito do Trabalho, dá aula em graduação, em pós-graduação. Assim, é uma honra estar te recebendo aqui no Estúdio Jurídico, tá? Primeiro, eu que agradeço o convite, é uma honra participar aqui com vocês de um debate que já começou com uma questão bastante fora do usual, e isso que acaba sendo muito interessante no dia a dia de todos nós. Então, queria primeiro agradecer aqui vocês pelo convite, espero poder debater esse e outros temas, né, com todos vocês, agradecer aqui também a AMAT, a indicação, né, na pessoa da presidente Cássia. Pois bem, doutor Júlio, eu tenho uma questão aqui que eu tinha conversado com o doutor Gilberto em relação ao metaverso. O meta está em crescente, eles estão falando que isso vai ser o futuro, né? Inclusive hoje o dono do Facebook está investindo bastante no meta e tem muita gente já ganhando dinheiro no metaverso e trabalhando no metaverso. Como que ficaria essa relação de emprego no metaverso, uma vez que eu contrato uma pessoa via internet, através do metaverso, para trabalhar para mim dentro de uma empresa no metaverso? Como que ficaria essa relação de trabalho no metaverso? Qual seria a competência? Como é que funcionaria isso? Primeiro, seria uma relação de emprego ou uma relação de trabalho, que é uma distinção que às vezes as pessoas têm uma dificuldade no próprio mundo real e é algo bastante polêmico. Polêmico em qual sentido? Em determinadas situações, em determinados contextos, a própria justiça tem dificuldade de definir se aquela situação ali, aquela relação é uma relação de emprego, ou seja, regida pela CLT, então tendo todos os direitos seletistas, férias, 13º, ou é uma mera relação de trabalho, que pode ser uma relação de emprego, ou pode ser uma relação distinta, como uma prestação de serviço autônomo, um contrato de empreitada. Então, a primeira análise que a gente vai ter que fazer antes disso, qual legislação aplicar, né? Então, você já trouxe uma questão inquietante, é um outro mundo. Então, eu vou aplicar a legislação desse mundo, não é nem desse país. No atual contexto, eu entendo que nós vamos ter que tentar amarrar, né, esse avatar, como muitos chamam aí do metaverso, a pessoa física que está ali teoricamente por trás. Eu não vejo como a gente sair muito disso para a gente ter que definir um conflito, caso ele exista, no mundo real. Ainda não temos uma justiça do trabalho, até onde eu sei, no metaverso. Ou tem? Eu estou enganado, não tem, né? Pode ser que venha a ter, aí vai ficar mais fácil de te responder. Mas aí a gente vai ter que tirar do metaverso e trazer para a justiça do trabalho, mas é que a gente tem que imaginar que esse contexto, então, essa lide surgiu aqui na justiça do trabalho. E aí nós vamos imaginar o quê? Onde? Qual regra vai ser aplicada em direito material? Vai ser do Brasil? Ou se eu fui contratado nos Estados Unidos, vai ser lá? E como nós vamos definir a legislação aplicável? Então, assim, um dos outros pontos que a gente vai tratar aqui, que eu acho que é relevante, assim como a reforma trabalhista e qualquer modificação legislativa, muitas vezes é alvo de crítica e crítica pertinente, mas o que a gente não pode ter medo é da inovação, da modificação, inclusive, legislativa. E aí, nós, como os operadores de direito, sabemos que o direito tem que acompanhar o fato social. Nós estamos diante de um fato social e outros já surgiram. Nós tivemos há um tempo atrás, demorou, mas o Marco Civil da Internet. Nós estamos tendo algumas regulações trabalhistas em termos de redes sociais. São polêmicas super interessantes que a gente pode debater aqui também. Então, assim, hoje o mundo é muito recheado de questões como essas que vocês já trouxeram aqui de cara. Mas não tem como te dar uma resposta pronta. Assim, o que eu posso sugerir no momento é basicamente isso. A gente tentar atrelar essa pessoa física para definir, olha, esse contratante e esse contratado estão no Brasil, então nós vamos aplicar a lei brasileira, né? E até devolvo a pergunta para vocês. E se for uma relação comercial e tem uma inadimplência no metaverso? Onde vai ser cobrada essa inadimplência? Interessante. Você vai executar os bens do metaverso se você for condenado? Porque no metaverso você pode criar esse segundo ambiente, inclusive o ambiente da sua residência, né? Mas, e vou te falar mais, se contratar, se, por exemplo, eu estou no metaverso, eu te contrato para trabalhar e você vai trabalhar para mim, você vai ter os requisitos da relação empregatícia. Não eventualidade, você vai trabalhar lá todos os dias, você vai ter que estar lá. Você vai ser subordinado. Eu vou falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal, assim, assim, assado. Eu vou te pagar para isso, então vai ter onerosidade. E vai ter pessoalidade também, que é você que vai prestar o serviço para mim. Só que você mora no Japão.
Mas esse é um problema que a gente já enfrenta até hoje, por exemplo, com teletrabalho. Teletrabalho, né? Aí a gente não precisa nem para o metaverso, que são problemas hoje já bastante complexos. Então, hoje a gente tem o mundo, a economia em rede, né, global. Então, você contrata funcionários, eu posso contratar um brasileiro, como você disse, que trabalha no Japão. E aí, a empresa está aqui, é regida por aqui. Então, hoje, esta pessoa, ele pode, aí a legislação já nos traz isso, 651 da CLT, a possibilidade de ele ajuizar uma ação aqui no Brasil para reivindicar eventualmente algum direito, até mesmo hora extra. Depois a gente pode até falar sobre isso também, que é uma outra polêmica muito grande, né, do teletrabalhador. Mas olha como as coisas, né, vão evoluindo demais e vão trazendo problemas que o judiciário tem que resolver. Porque aqui, uma vez provocado, ele tem que resolver. Agora, se eles estiverem na mesma jurisdição, eu falei o caso do Japão, mas se você estiver no Brasil e tem todos os requisitos trabalhistas... Aí eu acho que é mais fácil de resolver. Dentro do metaverso, né? Ou seja, nós temos a mesma jurisdição, você cumpre os requisitos, né, para ser considerado empregado, só que há vários descumprimentos ali a regras trabalhistas e você pode propor uma ação. Ou seja, eu vou propor ação aonde aqui no Brasil? Sem dúvida. E esse é um grande problema, né? Porque a regra é o do local da prestação de serviço, no 651. A prestação de serviço é no metaverso, não é numa localidade física. Então, a CLT não traz essa resposta. A gente teria que fazer algumas analogias, como, por exemplo, no caso do trabalhador viajante, que é o parágrafo 1º do 651, que é uma exceção à regra, o local em que a ação tem que ser ajuizada é aquele em que está a agência ou filial a que ele está subordinado. Então, a gente teria que fazer analogia. Olha, quem está dando ordem está no metaverso, ok, mas e aí? Esta ordem parte de uma pessoa física que está onde? Então, essa seria uma opção. Ou até mesmo chegar naquela regra, que é a exceção da exceção, que é quando isso não existe, a pessoa não está subordinada a uma agência ou filial no local do domicílio ou localidade mais próxima. Então, a gente teria, né, que fazer uma construção para isso. Mas as dificuldades me parecem ainda maiores no direito material. Né? Igual você estava dizendo, tem uma subordinação, então vai ter hora extra. Essas regras vão valer para aquele ambiente. E a gente pode fazer várias analogias, né? Criminal, tem um crime no ambiente lá do metaverso. E aí? Não tem um tipo penal específico, aí o direito penal é mais rigoroso ainda, né? Como a gente fica nessa situação? O doutor Daniel fez essa abordagem, mas inclusive teve um caso desse, né? No metaverso, onde a garota ela foi assediada no ambiente metaverso. E ali ficou esse questionamento aí. Seria aplicável algum tipo de legislação? Seria legislação brasileira? Estaria condicionada ou não, né? São reflexões que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Se a gente pensar no direito do trabalho, né, e fazer uma linha do tempo, né, desde a Idade Antiga, de todas as evoluções sociais, né, até a Revolução Francesa, enfim, chegando no Brasil, em 1939, mais ou menos, é isso? Começa a ter realmente uma estrutura mais sistemática do direito do trabalho. E hoje, né, a gente falando de metaverso, né? E até pouco tempo atrás, eu tenho isso como um tema que ainda não foi totalmente esclarecido para mim, por exemplo, o teletrabalho e o home office. Existe distinção entre um e outro, ou é tudo a mesma coisa? E é muito interessante, a gente sempre fala rindo aqui do metaverso, desse contexto, mas são questões que são muito intrigantes e que pode parecer assim, nossa, eles estão discutindo ali, debatendo uma bobagem, utopia. É realidade. Isso hoje é realidade. A gente está falando aqui rindo, descontraído, mas é algo sério mesmo. E que tem que ser aprofundado e debatido hoje é incipiente. Assim como lá atrás, há alguns anos, a gente falava a mesma coisa do teletrabalho. O pessoal fala, não, isso não vai acontecer, isso não é bem assim, vai ser devagar. Até que veio a pandemia e acelerou todo esse processo. Hoje, o que se discute é quem quer trabalhar em home office ou teletrabalho, quem não precisa se deslocar até a empresa. Né? E aí começaram as questões terminológicas, essas polêmicas. A reforma de trabalho de 2017, né, que é a Lei 13.467 de 17, ela já traz uma certa imprecisão terminológica, que não é das mais graves, mas traz diferença, porque o home office é um trabalho que é executado em casa. E não necessariamente com meios, como a CLT gosta de usar, telemáticos ou, né, computacionais. O teletrabalho pode ser exercido
em home office, e aí normalmente até se distingue essa figura, tem uma série de conceituação, a doutrina e a própria jurisprudência ainda não definiu exatamente o que vem a ser cada um, mas o home office pode ser, por exemplo, uma pessoa costurando uma bola, fazendo um trabalho manual que não esteja em nenhuma conexão com a internet. O teletrabalho já pressupõe necessariamente que haja essa conexão. Então, essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer. E aí, o trabalho remoto. Né? O trabalho remoto pode ser uma outra espécie. Então, assim, são conceitos que, na prática, não trazem maiores problemas na hora de julgar. Né? Na hora de julgar, na hora da pessoa saber o seu direito, outros problemas que a gente tem. E já relata que alguns para a gente, né, debater. Um deles, quando a CLT regulou o teletrabalho, ela diz o serviço preponderantemente prestado, né, fora das dependências da empresa. E agora, né, as pessoas voltando ao trabalho, muitos olha, vamos adotar o regime de trabalho híbrido. Aí já vem a seguinte provocação, tudo bem, mas eu vou trabalhar 3 dias na empresa ou 4 e 1 dia em casa. Isso é teletrabalho? Não é. Tecnicamente, pelo rigor da legislação, não é, porque aí eu tenho um trabalho preponderantemente na empresa e não fora dela. E aí começam outras discussões. A que eu acho mais interessante no momento, e acaba sendo também a que causa maiores reflexões em empregados e empregadores quando vão adotar esse regime de trabalho, um trabalho, seja um home office ou um teletrabalho, ele é passível de um controle de jornada e, portanto, esse trabalhador pode ter direito à hora extra. E aí a função do operador do direito, a gente esclarecer, né, em programas como esse aqui é muito importante. Porque se a gente abrir a CLT, lá no artigo 2, inciso 3, que foi inserido pela reforma trabalhista, diz que o teletrabalhador não tem direito à hora extra. Mas aí a gente tem que fazer a seguinte analogia, a mesma hipótese de um trabalhador externo. A pessoa que trabalha também externamente, está lá no 62, não tem a princípio direito à hora extra. Só que no inciso que fala do trabalhador externo, fala, olha, incompatível com o controle de jornada. E como que a jurisprudência sedimentou? No Brasil inteiro. Olha, era possível o controle? Existiam meios técnicos e tecnológicos que permitiam o empregador, né, realizar esse controle? Existiam. Se a empresa não os adotou, então ela que tem que provar, aí há uma inversão probatória no processo, que aquelas horas extras que a pessoa alega não aconteceram. Então ele tem direito, sim, a horas extras. Já tive casos de trabalhadores que percorriam clientes do seu empregador, não passavam na empresa, mas houve condenação ao pagamento de hora extra, mesmo reconhecido o trabalho exclusivamente externo, sob qual fundamento? Tinha um celular corporativo, todo celular tem um GPS. Ou seja, então, nessa concepção jurisprudencial, nós temos algum trabalhador externo sem direito à hora extra? Na prática, não. Né? Como dizem alguns, até um colega, amigo, né? Eu falo colega porque é da área jurídica, mas ele é juiz, o Farley, lá de São Paulo, ele brincava, né? Olha, só se for uma pessoa que estiver no meio da floresta amazônica fazendo um trabalho e lá não pegue nada. Porque hoje a gente está conectado, então é possível, né, esse controle. Aí volto para o teletrabalho aqui para a gente refletir em outros pontos. A pessoa está em casa, mas ela não acessa o sistema. Né? Bancários, a gente tem muitas condenações de hora extra, como a pessoa acessa o sistema quando vai trabalhar e desloga quando para de trabalhar. Você tem uma série de questões assim. Então, embora a CLT, né, traga essa previsão, eu já fiz pareceres, inclusive, no sentido de que é possível, sim, né, uma condenação em horas extras. Mais recentemente, nós tivemos até as medidas provisórias aí, 1108, 1109, que diferenciaram algumas formas de teletrabalho, né, para tentar resolver isso. E em qual sentido? Olha, o teletrabalho por tarefa e por produção, que seriam teoricamente distintos. O por tarefa, gente, nem existe na prática. O pessoal até brinca, a desembargadora aposentada Vólia Bonfim, do Rio de Janeiro, até brincou, falou, gente, eu em mais de 30 anos de magistratura nunca vi um caso desse e ninguém nunca viu, que são aquelas questões doutrinárias. Né? O trabalho de tarefa é aquele que eu combino, olha, você vai exercer essa tarefa em 8 horas de trabalho, mas se você terminar em 6, você pode estar liberado. Ninguém faz isso. O empregador falou, olha, estou te pagando aqui, você continua, vou te dar uma outra tarefa, né? Na prática isso acontece. E a produção é diferente do que o conceito, que o senso comum tem de produção. Olha, ele produz bem. Não, a produção dá um exemplo mais simplório, mas que ilustra bem. Eu falei que das bolas. Então, olha, ele ganha por cada bola costurada. Só que isso do teletrabalho, como nós vamos mensurar uma produção
de um bancário, que eu exemplifiquei aqui. Então, assim, o que a gente tem também, a gente está falando de metaverso e teletrabalho. Quando a legislação ela não é bem feita, e na minha visão isso ela continua imperfeita e com muita insegurança jurídica, ela traz esse tipo de problema. Aí o teletrabalho, como nós vamos regulamentar? E o trabalho híbrido, tem que fazer o tipo de contrato? Não tem? O que me incomoda assim, bastante é a questão pegando um gancho, né, nessa questão do teletrabalho, é a questão do e-mail, WhatsApp, qual que é o limite? Eu pego um grupo lá do WhatsApp, que é de toda a minha equipe, falo, amanhã às 10h30 tem isso, alguma coisa, e mando um recado, por exemplo. Às vezes nem uma tarefa ali do dia para que se execute naquele momento, mas simples fato de eu chamar a atenção daquela equipe, né, dos meus colaboradores para dentro de um WhatsApp pós-horário, isso aí geraria algum, sei lá, hora extra ou não, né? Estaria fora. Primeiro, o WhatsApp, print de rede social, isso é prova em processos. Exatamente. Isso é prova. As pessoas, às vezes, a gente falou do metaverso aqui no início, mas elas não têm a dimensão que a rede social é uma extensão da vida delas. E que aquilo pode gerar consequências, inclusive, no trabalho. Então, esse é um primeiro ponto. Então, o WhatsApp, você pode ter um assédio até mesmo sexual pelo WhatsApp. Né? Um assédio moral pelo WhatsApp. É um instrumento de prova, inclusive de hora extra? Pode ser. Mas aí a gente tem que ter alguns cuidados. Igual você exemplificou, olha, eu já tive inúmeras situações em que o trabalhador juntou e-mail enviado fora do horário para tentar demonstrar uma hora extra. Isso não é suficiente. Não é suficiente por si só. Porque, olha, ele pode ter chegado em casa e maliciosamente feito isso. Cadê a ordem para ele fazer aquilo naquele momento? E esse é o ponto, Beto, você tocou foi muito feliz nisso, que é o seguinte, uma situação é essa que você descreveu. Olha, eu estou falando, olha, façam alguma coisa amanhã, no grupo de WhatsApp. Você está dando alguma ordem pedindo para alguém responder naquele momento? Não. Então, aquela mensagem ele pode configurar, ainda que seja até corriqueira, todas as noites você faz isso, para programar já o pessoal lá, a equipe já de manhã, na primeira hora, né, saber o que vai fazer. Não vejo o menor problema nisso. Eu oriento o cliente sempre, olha, trave o WhatsApp no momento profissional das mensagens para evitar esse tipo de transtorno. Mas não vejo problema nenhum. Por exemplo, você é o administrador, só você manda, ninguém sequer pode responder. Então, assim, como utilizar essa ferramenta também para minimizar os riscos? Agora, se você fala assim, 10 horas da noite, ô fulano de tal, alguém aí, eu preciso de tal informação, verifique isso para mim, faça tal pesquisa. Aí, esta mensagem sim pode configurar hora extra.